Essa aqui, pra quem não sabe, é a carta da Imperatriz. Como eu já disse, no tarô de Marselha original, predominam as cores verde, amarelo, vermelho e azul, ok? Então, a gente já começa a reparar que é uma carta onde tem a predominância do azul, né? O que indica uma sabedoria muito grande da parte dessa figura, o que indica que essa figura, ela principalmente é solicitada, vamos colocar assim, de uma forma muito sábia. Ela é uma mulher muito... Ela é uma mulher que ela pode não estar na velhice dela, pode ser uma mulher mais jovem, até os 40 anos, que geralmente é o que aponta essa figura. E essa é uma das minhas cartas preferidas dos arcanos maiores. Ela tem um amplo sentido, ela mostra muitas coisas. Nas perguntas de sim ou não, ela responde sim, é um sim absoluto. Ela pode representar figuras femininas que você cultue, figuras muito importantes na sua vida, principalmente figuras que falem financeiramente, entendeu? Na sua espiritualidade. Então, vamos começar pela simbologia, né? Como eu já disse, todas as figuras, principalmente as figuras dos arcanos maiores, nós temos que observar a forma como elas se encontram, para onde elas estão olhando, o que elas estão fazendo, o que elas querem sinalizar, como que está acontecendo tudo. E, mais uma vez, existe a forma individual de interpretação e existe a forma coletiva de interpretação. Ah, mas a carta fala isso. Sim, meu amor, a carta fala isso. Só que, por exemplo, essa carta aqui também fala de gravidez. Então, numa pergunta de trabalho, ela vai responder sobre gravidez? Numa tiragem que você faça para saber o que está se passando no seu emprego, se você corre risco de demissão e tudo mais, e ela vem no final da tiragem, ela tá falando de gravidez? Então, vai depender de todo um contexto, no sentido individual, né? Já disse que ela responde sim. E quando a gente faz uma pergunta que não seja de sim ou não também, a gente pede uma explicação através de uma carta, ela tem como responder inúmeras coisas. Tudo depende do contexto da pergunta. Eu vou depois gravar apenas vídeos de como formular as perguntas de uma boa forma, para que a gente não fique saturando o tarô. Mas isso é tema para outro vídeo. Em casa tá cheio de beija-flor hoje. Então vamos lá. Ela tá sentada no trono dela, muito plena, muito querida, entendeu? Sentada no trono dela. O escudo tem uma águia, que o escudo é uma ferramenta de defesa, mas essa águia é uma figura que trata essa imponência que a Imperatriz traz, porque mesmo que ela seja muito poderosa, a figura da águia, ela tá associada tanto ao poder quanto à plenitude. Então isso aqui já diz muita coisa. O cetro, né, que por si só, a carta por ser da Imperatriz, a gente já mostra, a carta já fala por si só, mas ainda assim tem o cetro, que também é um objeto de poder, é uma figura importante, e tanto o cetro quanto o escudo são amarelos. Então a gente já fala sobre o quesito financeiro, a parte da prosperidade, a parte da... Como que eu vou dizer assim? Gente, minha memória tá uma graça. Já traz essa questão da riqueza, das possibilidades financeiras, entendeu? A coroa dela é uma coisa muito curiosa, porque o cabelo dela é branco, então fica meio que sumido, né? Aqui, mas o cabelinho dela, o cabelo da querida é branco. A coroa dela é vermelha com amarelo, o que indica que o fato dela ser uma pessoa poderosa, o fato dela ser uma figura poderosa, dela ser uma deidade, uma entidade, depende do que você está perguntando, poderosa na sua vida, indica que ela tem o poder da ação, sabe? Então, até a forma espiritual dela é a forma da prosperidade. E ela atua muito nessa área da prosperidade e também na área da fertilidade, da fecundidade. Aí a gente não tá falando só de dinheiro. Dá pra ver a predominância do azul, né? Ela usa um manto azul muito bonito, por sinal. Essa é uma das minhas cartas preferidas porque o equilíbrio é muito grande. E se vocês não repararam aqui, ó, no cantinho, tem um verdinho, ó.
Aqui, ó. Um matinho. Que também fala daquela questão da fecundidade, da fertilidade que eu tô falando pra vocês. E a predominância do azul nessa carta é algo muito curioso, porque a parte de baixo da roupa dela é vermelha. O que eu já disse. Fala sobre o ímpeto, fala sobre a ação, fala sobre essa pessoa não só ter poder, como ela pode exercer o poder que ela tem. Mas esse manto azul traz essa mensagem de que mesmo que tenhamos recurso e poder de execução, não abandona, não anula o fato de que temos que ser pessoas sábias. Mesmo com esse poder, não adianta você ter e você não saber usar. Então essa é uma carta muito, muito importante no tarô. Como eu já disse, dá para conduzir um jogo apenas com os 22 arcanos maiores. Os arcanos menores, eles servem para ajudar a gente a destrinchar melhor, a saber mais detalhes, porque eles falam da nossa vida amorosa, da nossa vida familiar, da nossa vida financeira, da nossa vida pessoal, fala da nossa mente, do nosso corpo, entende? Então eles ajudam a gente a destrinchar melhor os assuntos, mas tranquilamente dá para se conduzir um jogo apenas com os 22 arcanos maiores. Então, essa é uma carta que eu gosto muito quando ela sai nos jogos dos meus consulentes, porque se fala no sentido amoroso, mostrando uma figura feminina, se fala no sentido profissional, apontando essa mesma figura feminina, é tudo muito positivo em relação a essa carta. Mas vamos lá às anotações do meu livrinho. Como eu já disse pra vocês, a gente tem que prestar atenção na posição que a carta está, na posição que o corpo se encontra, na posição onde os olhos dela estão, como que ela está repousando. Então vamos lá. A carta da Imperatriz, ela também forma um triângulo aqui. Vocês conseguem ver, né? O que também indica a sabedoria e a ascensão espiritual. Então, isso é muito importante, tá? O fato dela ter essa roupa, eu já expliquei pra você essa questão do equilíbrio entre a matéria, entre a inércia e a ação. Então, acredito que quanto a isso não tenha dúvidas, né? Mas vamos lá. A Imperatriz. O ser humano realizado, plenamente consciente de suas potencialidades. Então, como eu já disse, eu gosto muito quando eu faço perguntas e cai isso aqui, por exemplo, para responder no sentido amoroso, para responder no sentido profissional, para responder no quesito da totalidade, é quase a perfeição, principalmente quando se trata de mulheres, ok? Então, as asas encurvadas da águia no brasão representam a autoridade moral e também a espiritualidade, porque elas estão curvadas para cima. O tronco e a cabeça formam um triângulo ascendente e espiritualidade. E a parte inferior da figura, que é isso aqui, ó, formam o quadrado da matéria. Porque mesmo com a sabedoria que ela tem, ela ainda é uma figura muito imponente. E quando a gente fala do quesito financeiro, a gente fala de materialismo, né? Detalhes importantes. A direção do olhar. A Imperatriz, ela tá com o corpo assim, mas ela tá olhando pra cá. Como eu já disse, a forma que o vídeo vai ser editado não importa. Prestem atenção no que eu tô falando. Ela tá virada pra frente, ok? Que é o presente, significa o presente. Só que os olhos dela estão pra cá, que é a direita, que representa o futuro. Então ela tá aqui, mas ela é uma pessoa muito bem planejada. Ela vai falar de uma pessoa que sabe o que é da vida. Vai falar de uma pessoa que tá vivendo o hoje, mas preocupada de uma forma saudável, tá? Com o amanhã. Porque quando a gente tá aqui no presente, a gente tá lá na direita, que é o futuro, a gente tem a tendência a ficar ansioso. Então é a forma saudável de você se preocupar com o seu futuro. Você zelar pelo seu futuro, você entender o que você quer e você planejar. Não é você viver uma coisa que você sabe que você não vai viver enquanto não chegar o momento e você ficar gerando essa ansiedade dentro de você. É você ter a sabedoria de estar no presente, plantando sementinhas para que no futuro você esteja ainda melhor do que você está hoje, tá? A predominância do azul
já falei sobre isso. Apesar de muito poder, né, ser depositado nela, ela não é uma pessoa que... Ela não é uma figura que fala de pessoas ruins ou de pessoas que abusam do seu poder pra ter o que desejam. Independente de qualquer coisa, fala de uma figura sábia e de uma figura também que quando a gente fala até... Quando a gente pergunta até de uma pessoa e no quesito espiritual, e essa carta tá no contexto, pode indicar uma pessoa também de muita sabedoria. A coroa, né, que é a realização e o poder que ela tem de realização. O cetro amarelo, o brasão entre o céu e a terra, que a gente já fala da simbologia da águia, né, que voa e está nos céus, e a questão da terra, que é o ouro, que é de onde ele vem. O equilíbrio entre o mundo astral e o mundo físico. As asas da própria figura, que são os braços, né, que estão assim, indicam que ela está relaxada. Indicam que ela, por mais que ela esteja, digamos, posando, ela está relaxada e segura. As asas da águia também apontando para cima, que é o que a gente fala de novo sobre a questão da espiritualidade. Quem já viu outros vídeos meus sabe que dependendo do que eu começo a falar, eu começo a bocejar infinitamente. E a planta à esquerda, como eu disse, planta. Essa plantinha à esquerda, ela fala muita coisa. Principalmente porque mostra que uma semente foi plantada no passado para que hoje essa figura esteja no local onde ela está. E ainda assim olhando para frente, olhando para a direita, porque ela ainda quer mais. É uma pessoa que tem uma ambição saudável, sabe? Então são coisas muito importantes. A posição correta dessa carta, quando a gente joga e ela cai nessa posição, que é a posição correta, ela pode indicar sabedoria, força espiritual, ação, inquietude, evolução, progresso das forças da civilização. Com isso aqui a gente mostra que é uma pessoa que ela não atua apenas para ela. Ela atua para ela e para a comunidade ao redor dela. Então podemos falar de pessoas até de cargos políticos, de cargos de alto calão, né, religioso. Podemos falar de pessoas que, até envolvendo assim os estudantes, uma professora, um representante de turma, sabe, sempre postos altos. Corresponde às influências femininas da Lua e de Vênus. Ou seja, quando essa carta cai num contexto de assim, o que eu devo fazer para me tornar uma pessoa melhor e atingir o meu potencial? Você deve trazer o seu lado mais feminino para você. Você deve entender que a sua feminilidade ela tem que estar aflorada em você, que o seu ponto forte é a sua feminilidade, que ela vai te ajudar. Então você precisa trabalhar isso em você mesmo. Posição invertida. Quando cai assim. Eu não sou a favor disso aqui. Eu não sei se eu já falei, mas eu não sou a favor disso aqui. Por quê? Eu acredito que muitas das vezes a tiragem por si só já é negativa o suficiente. Então eu não acredito que tenha necessidade disso aqui. Mas algumas pessoas jogam assim, né? Posição invertida. Frivolidade, vaidade, falta de senso prático, prodigalidade excessiva, perda de bens materiais e esterilidade. Sim, gente, ela é uma carta que quando cai no sentido positivo e dependendo do contexto, é uma carta que fala de gravidez, fala de gestação, né? E fala que ou está muito próximo ou a pessoa já está, ok? Então, fala de uma pessoa avarenta, de uma pessoa que abusa do poder que tem, de uma pessoa que às vezes pode estar escondendo informações, de uma pessoa que pode estar ocupando um cargo que ela não merece, mas que ela foi posta ali por algum motivo, entendeu? Se vocês estão até agora no vídeo, já curte, tá bom? Já deixa o seu comentário a respeito do que vocês acham dessa série Desvendando o Tarô. E já enviem para outras pessoas, principalmente pessoas que estão iniciando, tá bom? Então, assim, fala também dessa dificuldade de gerar, né, de gestar uma criança. E, no sentido esotérico, ela representa a alma do homem, sua compreensão, elegância e domínio. Representa também a feminilidade como forma de expressão. Ou seja, numa era onde essa luta pela igualdade de gênero
acaba com a feminilidade de muitas mulheres. Essa é uma carta muito importante para trazer a gente de volta ao eixo. Por quê? A mulher é a mulher, assim como o homem é o homem. E o que acontece? Hoje vemos pessoas jogando relacionamentos fora quando a mulher se comporta de tal jeito ou quando o homem se comporta de tal jeito. Então, a feminilidade, ela é uma forma de expressão. Ela é uma forma de se impor. Eu vejo que hoje existem muitas mulheres masculinizadas, mulheres heterossexuais masculinizadas. E isso gera uma dificuldade, assim, de encontrar um parceiro que esteja em equilíbrio com a energia delas, sabe? Porque elas querem ser protegidas, mas elas não sabem se mostrar femininas. E uma mulher masculinizada é meio difícil de alguém querer proteger. Porque ela já mostra com a linguagem corporal dela, com o comportamento dela, que ela não precisa daquilo. Então essa é uma reflexão muito importante, porque na magia, hoje em dia as pessoas acham que só porque o mundo está acontecendo de uma forma, a magia está se adaptando. Sendo que não é bem por aí que as coisas funcionam. Os deuses funcionam da forma que eles funcionam desde que o mundo é mundo. E por mais difícil que seja de entender isso, por mais difícil que sejam as pessoas modernas, vamos colocar assim, por mais difícil que seja para elas entenderem, continua da mesma forma. E sim, a mulher tem o papel dela, e sim, o homem tem o papel dele. Então isso não é machismo, isso não é feminismo, isso é equilíbrio. É dessa forma que a magia trabalha, é dessa forma que a magia existe, é dessa forma que os deuses entendem, e é dessa forma que a gente tinha que começar a resgatar as coisas, e não a tentar dobrar a magia por conta de algumas modernidades, sabe? Mas isso também é assunto para outro vídeo. No sentido esotérico ainda, fala de criação e de poder exercido com sutileza. Ou seja, a feminilidade, ela não precisa da guerra, ela não precisa da força bruta para ela mostrar que ela é forte. E aí eu volto pro que eu tava dizendo há 1 minuto atrás. A forma da mulher é feminina. Ah, mas nem todo mundo é feminina. Nem todo mundo tem oportunidade de ser feminina. É diferente, tá? É diferente. Porque eu consigo ver mulheres com energia de predominância solar, que é uma energia masculina, sendo mulheres. Elas sabem ser frágeis, elas sabem ser vulneráveis e elas também sabem se fazer ouvir de uma forma sutil. Porque esse comportamento mais hostil, sim, gente, isso é função do homem. O homem caça, o homem provê, o homem barganha. Então, hoje em dia, é muito fácil a gente ver mulheres... É muito fácil a gente ver mulheres tendo que assumir esse papel por não ter um homem dessa competência na vida delas. E as coisas acabam se confundindo muito. Então, assim, o tarô é machista. Não, gente, o tarô não é machista. O tarô é um oráculo divinatório antigo demais. Antigo demais. Foi criado numa época que o patriarcado... Não, gente, o patriarcado continua a mesma coisa de sempre. A mesma coisa de sempre. O tarô é uma ferramenta religiosa muito sábia. Muito sábia. E na maioria das vezes as pessoas não conseguem captar o que o tarô tá querendo dizer, porque as pessoas são crianças crescidas. Elas não entendem o lugar delas e elas tentam se encaixar no lugar do outro. Elas tentam ser fortes e predominantes no lugar do outro. Elas não conseguem fazer isso por elas. Então, é difícil. E ainda no sentido esotérico simboliza o esplendor e ainda a mulher amada. Então assim, vocês perceberam que é uma carta muito positiva? Toda carta tem o seu sentido negativo, que no caso aqui mostra como sentido invertido, né? Toda carta tem seu sentido negativo, mesmo que não esteja no sentido invertido. Por quê? Ela vai depender do contexto e da pergunta que você fez. E aí, como eu tô cansada de falar, isso aqui é absurdamente necessário. Intuição não é todo mundo que tem. Como eu acabei de falar. As pessoas estão mais preocupadas em caber no lugar do outro do que entender qual é o lugar delas. As pessoas, elas têm tanta admiração pelas pessoas que elas querem caber no lugar que aquela pessoa está. Elas não querem caber no lugar delas. E isso é perigoso. Como eu já disse,
Você não precisa ser uma pessoa 100% intuitiva pra você jogar tarô. Você precisa ser uma pessoa que estuda. Porque isso aqui, ó, é muito importante. É muito importante. Por mais que você tenha intuição de sei lá o que, por exemplo, a intuição é muito importante quando a gente faz uma pergunta e aquele negocinho tá cantando aqui no pé do ouvido e a gente vai falar assim, é fulano, e o tarô vai lá e responde sim. Só que independente disso, você vai fazer pergunta, você vai formular a pergunta e vai interpretar a resposta do tarô. Esse é um oráculo divinatório. Ele não é um oráculo adivinhatório. O tarô ele é uma ferramenta que ajuda a quem recorre a ele no presente a buscar melhores alternativas para construir um futuro melhor. É isso que o tarô faz. Então é muito comum as pessoas também falarem, ah, porque eu joguei e tudo que apareceu no jogo de ruim aconteceu. Claro, provavelmente você não seguiu as recomendações de mudar suas atitudes. O tarô é muito claro. Então é um vídeo muito chocante, vai ser um vídeo muito chocante para algumas pessoas, principalmente quando eu toco nesse ponto de feminilidade, porque essa é uma realidade mesmo. Eu não tô aqui, prestem atenção, eu não estou aqui condenando nada e nem ninguém, muito menos orientação sexual de ninguém. Canso de falar do meu irmão, inclusive lá no Instagram. Vocês podem procurar ele como fofoqueiro mágico. E assim, as coisas são como são. Volto a repetir. Hoje em dia, existe uma necessidade muito grande de caber no lugar do outro. E as pessoas acabam não encontrando o seu devido lugar por conta disso. Então, esquece a espiritualidade do outro. Esquece o que o outro tá fazendo. Esquece o que o outro tá falando e foca em você. Se você faz parte de um coven, esquece o erro do outro. Se você faz parte de um coven, esquece o acerto do outro. Foca em você. Cada um tem seus deuses, cada um tem sua espiritualidade. E cada um é útil para si e para a espiritualidade da sua forma. Então, prestem atenção nisso, inclusive, principalmente quando vocês forem se fazer a pergunta: eu tô em equilíbrio com a minha feminilidade? Eu tô em equilíbrio com a minha masculinidade? Eu sei o que eu tô fazendo? Eu tô entendendo o que eu tô fazendo? Essa é uma carta muito reflexiva. Inclusive, mais um motivo pelo qual ela é uma das minhas preferidas. E ela é uma carta que, principalmente quando a gente fala de mulheres, e ela cai num contexto do que a gente precisa acertar, ela mostra que a gente tá precisando realmente se reencontrar. Então, voltar pro eixo. E a alma sempre sabe onde se cura. O nosso consciente que na maioria das vezes atrapalha. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E espero que vocês reajam ao vídeo, porque isso é muito importante. Não adianta só você gostar do meu canal. Compartilha. Não adianta só você achar que é legal. Compartilha, curte, entendeu? E comenta aí pra eu saber que vocês realmente gostam do que eu posto e que eu tenho relevância. Não adianta vir no Instagram mandar no privado. Manda aqui. Manda aqui. Esquece esse negócio de vergonha. Vergonha não existe na espiritualidade, ok? Então é isso, gente. Beijinho, até o próximo vídeo.